Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, Shalom, que alegria. Estamos aqui motivados, agradecidos a Deus, para continuar essa série maravilhosa, Ouro e Pedras Preciosas, hoje parte 4. Estamos muito contentes porque Deus está operando muito através dessa série. Quero agradecer você que está acompanhando comigo. Minha Bíblia está aqui aberta em Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, olha só, nos livrou a todos nós, amém, que cremos, da lei do pecado e da morte. Meus amados irmãos, essa palavra é para a terra boa, como sempre o pastor Iclave diz, né? Aquele que vai ouvir com a intenção de praticar. Lá em João 7,17 diz que aquele que ouve com a intenção de praticar essa doutrina, ela será revelada. Do contrário, parece como um livro selado, que a pessoa ouve, não é destravada, não traz efeito nenhum. Creio que também cairá em terra boa. Amados, as 3 dimensões visíveis, o mundo material, altura, largura, comprimento. O mundo visível, material, tem 3 dimensões, a 3D. E o mundo visível se tornou, por causa da desobediência de Adão e Eva, sujeito à dimensão espiritual, a 4ª dimensão. A 4ª dimensão saturou, escravizou completamente. Nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Portanto, há uma batalha espiritual contra principados e potestades do ar, espíritos da maldade, que estão trabalhando para empobrecer, adoecer, escravizar no pecado, matar, roubar, destruir. Esses espíritos imundos só podem ser vencidos quando estamos em Cristo no Espírito, vivendo para a glória de Deus Pai, por amor às pessoas. A Bíblia diz em Efésios 2,6 que fomos colocados bem acima de principados e potestades. Quando Daniel se uniu a Deus em oração, durante 21 dias, veio da 5ª dimensão, lá do Senhor, passou por essa nuvem de demônios e trouxe a vitória para Daniel. Foi uma batalha espiritual. Só a lei do Espírito de vida, o mover confirmador do Espírito, onde Deus envia anjos e o Espírito Santo confirma, somente essa lei do Espírito de vida, que é superior à maldade e à capacidade desses espíritos imundos caídos, somente esta operação da graça pode socorrer o mundo visível, fazer desaparecer então as enfermidades, as dívidas, todos os efeitos da queda que vieram, angústia, depressão. Todos esses ataques demoníacos têm uma eficácia porque são mais fortes do que o mundo visível. Tudo está sujeito para que Deus possa usar de misericórdia com todos. O homem que faz o seu braço, sua força está perdido, porque a sua preocupação e ansiedade com o dia de amanhã não pode livrá-lo. Mesmo trabalhando honestamente, mesmo procurando, ele vai ser atacado e vencido de alguma maneira. Estará contaminado naquele dia. O Senhor diz: apartai-vos de mim, porque você tem iniquidade nas suas vestes. Não tem como o homem prevalecer contra os anjos caídos, os demônios. Não tem como, sem o auxílio da operação lá da 5ª dimensão, que está acima da 4ª dimensão.
O santo livramento que vem de Deus, essa parceria céus e terra, seja feita na terra como no céu. O céu está acima desta dimensão de demônios, potestades do ar. Então nós temos o céu atmosférico, esse azul que nós vemos. Viu, meus irmãos? O mundo material de 3 dimensões. 3 dimensões. A 4ª dimensão, após o céu atmosférico, são nuvens de demônios que querem impedir as orações de chegarem ao 3º céu. Então o 3º céu seria uma dimensão acima da dimensão dos demônios, aonde nós espiritualmente estamos assentados. Como o pastor Riclave falou, nós somos de dupla cidadania. Enquanto o nosso corpo está aqui na terra, nossa alma está tomando decisões, nosso espírito está, nosso verdadeiro eu está assentado nas regiões celestes. Agora, se nós aprendemos a nos mover no espírito, orar no espírito, meditar na palavra, tudo que fizermos prosperará. Por quê? Porque nós perceberemos quem nós somos em Cristo, quem Cristo é em nós. Colossenses 1:27, Cristo em nós, esperança da glória. Nós, meditando na palavra, descobriremos a nossa herança. A nossa fé está fundada sobre essa rocha. Foi Deus que prometeu e Ele não pode mentir, conhecendo o caráter dele. Portanto, abre-se o quê? Jesus falou, vocês perecem por falta de entendimento. Ele disse, olha, errais por não conhecerdes nem as Escrituras nem o poder de Deus. Através das Escrituras eu descubro que eu sou em Cristo, que em Cristo é em mim, meus direitos e deveres pela graça, a vida, de obediência pela graça. E pela oração eu descubro o caráter de Deus, que Ele não pode mentir e que Ele está comigo. Agora veja coisa tremenda. Eu me aproximo de Deus, eu verei Deus comigo. Davi disse, o Deus que me livrou do urso e do leão está comigo. E foi para cima do gigante e foi promovido. Desde a queda, o homem está separado de Deus, nasce separado de Deus. E ele se vê em desvantagem, porque realmente ele foi feito um pouco menor que os anjos, diz o Salmo 8. Então o homem se sente fraco, pobre, incapaz, doente, pobre, cego, nu. Mas quando ele se volta para o Senhor o ilumina. Desperta dentre os mortos e Cristo te iluminará. O mundo jaz em trevas, mas sobre ti vai nascendo a luz do Senhor. Quando o homem se arrepende, que Adão e Eva viraram as costas para Deus, nós nos viramos para o trono, nos arrependemos e nos convertemos, e começamos a nos consagrar. Temos essa ferramenta, através da palavra, junto com os irmãos, e sozinho, estudando a palavra, descobrimos a nossa identidade escondida em Cristo. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, diz que na presença do Senhor está escondido todos os tesouros, todas as riquezas, toda a sabedoria. Tesouros, nós estamos falando de ouro e pedra preciosa. Aqui está o conhecimento do santo. O conhecimento do tesouro que é. Em Cristo somos família, herdeiro, e também temos responsabilidade. O mundo está gemendo, esperando a manifestação da glória de Deus através de seus filhos. Veja então que, através da palavra, a fé brota. A Bíblia diz, Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Através das Escrituras, nossa fé brota porque descobrimos quem somos, o que temos e o que podemos em Cristo. Então, paramos de ver a falta e vemos a expectativa de milagres. A fé brota porque começamos a ver a possibilidade de resposta às orações. Começamos a ver que o cenário pode mudar, porque a palavra de Deus desperta em nós uma vida boa, perfeita e agradável. É descortinada. Depois de passar aquela porta, um caminho de delícias. Vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a palavra de Deus vai despertar em nós essa expectativa que temos uma herança em Cristo para vivermos em comunhão com Ele e ajudarmos pessoas. E através da oração, nós vamos percebendo o Deus que fez essa promessa, que Ele não pode mentir, o seu caráter amoroso, o amor de Deus afasta todo medo, e perceber que Ele está conosco e fluindo através da nossa voz. Isto é extraordinário.
1 Timóteo 4,5 diz que tudo é santificado pela palavra e pela oração. Então, através desta busca diária, o pão de cada dia, meditar sozinho e com os irmãos, orar sozinho e com os irmãos, vai destravando, meus amados irmãos, esta percepção espiritual a respeito de Deus, a respeito da palavra e a respeito de nós. O homem não tem a menor chance, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo sabe o perigo que é a luz do Evangelho. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. O inimigo morre de medo. A pessoa de entendimento, ela se torna forte, ela pode subjugar demônios. Esses sinais seguirão os que creem, expulsarão demônios. Essa compreensão, o justo é libertado pelo conhecimento da verdade espiritual no Espírito. Essa comunhão diária com o Senhor, com a sua palavra, com o seu povo. Essa comunhão diária, repartindo, Deus vai multiplicando. Você reparte o pouco que você já sabe, que você recebeu de graça, você reparte com aqueles que não conhecem o Evangelho. Essa generosidade máxima, apresentar Jesus ao pecador, levar os santos à maturidade, não há maior generosidade. A Bíblia diz que nós devemos considerar com dupla honra aqueles que muito ensinam a palavra de Deus, porque não há maior tarefa do que abrir os olhos do pecador, evangelizando, seja por testemunho, pela pregação da palavra. E não há maior tarefa do que levar os santos à maturidade, para levantar um exército que obedece à palavra de Deus, gerando um povo bem disposto ao Senhor. Vemos, pois, que essa dimensão onde Daniel entrou em oração, porque nós oramos não aos anjos. A Bíblia diz que nós oramos ao Pai. Em Tiago capítulo 1 fala que do Pai é que desce toda dádiva, todo dom perfeito. O Pai no Santíssimo, nós oramos ao Pai. Pelos méritos de Cristo, em nome de Jesus, debaixo do sangue de Jesus, com as vestes limpas. Então nós vamos ao Pai em Cristo. Esse é um sacrifício realmente vivo, porque o sangue de Jesus nos apresenta vivos diante do Pai. Dependendo do Espírito Santo, que nós não sabemos orar. É o Espírito Santo que nos mostra o que está do lado de lá daquela porta. Ele revela todas as coisas. Então o Espírito Santo nos dá olhos para contemplar e crer no Deus que está no trono. Ouvidos para ouvir e obedecer, coração temente. Então em Cristo nós oramos no Espírito. Oramos ao Pai. E Ele envia anjos, Ele move o Espírito Santo. O Espírito Santo confirma as nossas orações. É maravilhoso, pessoal. Então Daniel fez uma parceria com Deus. Ele entrou com a consagração, Deus entrou cooperando, meus irmãos, com a santificação e confirmação. Sem a confirmação de Deus, a oração de Elias não teria a menor chance. Veio lá da dimensão de Deus para a dimensão visível. O 3D, altura, largura e comprimento. O mundo visível recebeu da dispensa de Deus aquele fogo. Assim como aquele vento oriental que abriu o Mar Vermelho veio da dimensão de Deus. Os demônios não queriam que tivesse aquele vento. Jamais permitiriam. Os demônios jamais permitiriam que houvesse comida no deserto ou água da rocha. Esses espíritos imundos, eles travam tudo, O mundo caiu, se tornou subjugado, administrado, o mundo jaz no maligno. Agora, essas intervenções da quinta dimensão, que atravessa a quarta dimensão e chega na terceira dimensão, ela é uma parceria. Você entra com a consagração, Deus entra com a confirmação. E milagre é o quê? É quando aquilo que está na dispensa de Deus aparece no visível da substância. É uma parceria. Quando a perfeição volta para a terceira dimensão. Então Deus hoje está desejoso de curar enfermos, libertar cativos, consolar os tristes, prosperar os endividados, salvar o pecador, restaurar famílias. E essa parceria maravilhosa, seja feita na terra como no céu, ela é muito maior do que esses demônios derrotados. Eles só têm poder na carne sem o espírito. Homens mortos. Onde estão os mortos, ali estão os abutres.
Esse espírito imundo só pode agir nos mortos, porque os vivos que louvam a Deus, que andam com Deus, eles têm esse canal. A quinta dimensão, ela é muito superior a esses demônios derrotados. Portanto, a oração é uma ponte através da dispensa de Deus e do mundo visível. E nós estamos aqui ligando e desligando. E eu quero que você realmente saiba que esses tesouros da sabedoria, da resposta, dos milagres, a lei dos milagres, a lei do Espírito da vida, está fluindo na vida daquele que crê. E a nossa fé está sendo edificada, esclarecida e confirmada por Deus. Portanto, tudo que o inimigo fez e colocou, nós vamos retirar, desfazendo as obras do diabo em nome de Jesus.